Capítulo 5. Guarda teu amigo sob a chave de tua própria vida. Shakespeare. Woolgarston, 9 de junho de 1805. Estou agora sentada debaixo de uma árvore no bosquinho que fica nos fundos da House Flowers. Preciso escrever enquanto minha memória ainda detém com perfeição tudo o que ocorreu nesta manhã. Bem cedo, Audrey bateu na minha porta. Abri os olhos e me vi em um aposento diferente, que não o meu. E em poucos segundos me dei conta de que estou na casa de campo do Sr. Burman. Espreguicei-me na enorme cama onde um lindo dossel carmim impedia a claridade de atingir meus olhos e me sentei ainda sonolenta. Audrey não esperou que eu a atendesse e surgiu no meio do aposento com toda a sua alegria esfuziante. Você precisa se arrumar rápido, Lola, ela quase gritou. Por quê? A mansão está pegando fogo novamente? Gracejei, lembrando-me da história acontecida ali há tantos anos. Nem diga algo assim. É que Richard avisou que podemos andar a cavalo, pois o Sr. Burman deixou uma recomendação ao cocheiro para que aprontasse os animais, caso seus hóspedes quisessem passear. Contou-me muito animada. Veja isso, Lola, ele nos chama de hóspedes. Só Deus sabe como foi odioso ouvir o nome do Sr. Burman logo pela manhã. E agora já não temo estar sendo injusta, pois ele me deu amostras da sua personalidade rude e descortês. Entretanto, pareço ser a única a pensar assim, já que mamãe e papai o têm em mais alta conta e sempre repetem o quanto devemos ser agradecidos por todas as gentilezas que ele nos fez e ainda fará. Audrey está encantada demais para reclamar de qualquer coisa, e apenas Richard parece ter percebido que o Sr. Burman não é o bom homem que pintam. Depois de me trajar, desci como um vulto as escadarias rumo ao salão principal e alcancei sem demora a porta que leva ao jardim. Audrey vinha logo atrás de mim, pedindo que a esperasse. Estanquei nos degraus da escada e me virei para ela, vendo-a com aqueles olhinhos castanhos suplicantes. Então, logo em seguida, surgiu uma criada anunciando que o desjejum especial estava servido. Vá, Audrey, vou chamar Richard. Falei, olhando novamente para o jardim e vendo meu irmão ao longe, sozinho perto das sebes floridas. Audrey assentiu em ir sem mim, pois estava ansiosa para novamente se deliciar com os quitutes que certamente lhe serviriam. Meus planos também incluíam algo muito doce para amanhã, mas nada que se pudesse comer. Eu havia pensado nisso algumas vezes antes de adormecer na noite anterior e estava pronta para falar com Richard e convencê-lo a me ajudar em meu plano. Os cavalos estão mesmo à nossa disposição? Perguntei ao meu irmão antes mesmo de estar próxima a ele. Como vai, Lola? Ele arqueou as sobrancelhas. Eu vou bem. Dormi bem, sim. Havia um confortável colchão duro que papai colocou no chão da sala. E eu estava tão próximo da lareira que pensei que fosse queimar vivo. E você, como dormiu na sua cama de princesa? Richard deu uma sonora risada e depois me abraçou, repousando um beijo em minha testa. Que bobo! Ri com o gracejo dramático dele. Pelo visto, a veia teatral shakespeariana o contagiou. Não sou tão bom assim em atuar, mas, respondendo sua pergunta, sim, os cavalos estão à nossa disposição. Falei com o Sr. Július ainda há pouco e ele já alimentou e selou 3 deles.
3? Suponho que sejam para mim, você e Audrey. Sim, suponho. Já falei com nosso pai e ele confirmou que fomos autorizados a montar. Você ainda sabe montar, Lola? Não praticamos com assiduidade. Audrey teve ainda menos oportunidade que nós. E me lembro de ela certa vez dizer que tinha medo. Recorda-se quando era menor e o cavalo disparou com ela em sua garupa? Sim. No entanto, Richard queria que hoje fôssemos apenas nós dois. Sei que Audrey não se importará. Ela estará ocupada demais com o banquete, o piano, o jardim e as belezas da House Flowers, e tenho um pedido especial a fazer. A julgar pela sua expressão, seus olhos derretidos e pedinchões, não sei se é coisa boa. É uma coisa mais do que boa, é ótima. Quero que vá comigo à casa de Ellen. Anunciei empolgada. Fica muito perto daqui e se eu não for vê-la, me arrependerei todos os dias. Agora é sua veia dramática gritando, Lola. Até gosto da sua ideia, mas é o marido dela. Ele gostará que apareçamos sem avisar, sem uma carta antes? Você já o conheceu? Não. Nunca vi o Sr. Thompson pessoalmente. Lembra-se que, quando fomos visitar Ellen no ano passado, ele havia viajado para Londres? Lembro, sim. Então você acredita que ele viajou novamente? Nesse caso, é possível que ela tenha ido com ele. Claro, Lola, ela deve ter ido com ele. Não, Richard, ela não foi. Estou certa disso. Recebi uma carta um dia antes de virmos para House Flowers, na qual Ellen dizia que o Sr. Thompson viajaria no dia seguinte para a temporada londrina e ficaria de 3 a 4 meses longe de casa. Que esquisito! Por que Ellen não foi com ele? Acha esquisito porque não conhece o marido de Ellen e também porque é muito diferente dele. Então pensa que é estranho um marido deixar a esposa por tanto tempo sozinha. Todavia, lhe asseguro que não é esquisito se falarmos de um marido. Bem, um marido. Então me calei, percebendo que estava falando demais. E fiquei tão embaraçada que Richard acabou notando meu desconforto e assim tratou logo de aceitar meu convite e encerrar o assunto. O cocheiro, o simpático senhor chamado Julius, nos ajudou a escolher os 2 melhores cavalos entre os 3 previamente selecionados. E eu e Richard saímos antes que nossos pais ou Audrey nos vissem. Sabíamos que aquilo poderia gerar uma reprimenda por causa do tempo que certamente demoraríamos para retornar. E por deixarmos Audrey sozinha, mas lidaríamos com isso depois. Inicialmente, Richard ficou um pouco preocupado com minha falta de habilidade para cavalgar. Então seguimos com cautela os primeiros metros, mas assim que me senti confortável no cavalo, bati com força os pés nos estribos e o ultrapassei dando uma sonora gargalhada, motivando meu irmão a competir comigo. Lola, vá devagar, sua inconsequente, gritou logo atrás de mim. Alcance-me se puder. Pus-me a rir e avancei com rapidez, sentindo meus cabelos serem jogados para trás e o sol ameno da manhã aquecer meu rosto. Após eu me acalmar da minha brincadeira com Richard, seguimos com um galope tranquilo por mais de 1 milha, quando vimos ao longe as ruínas do Corfe Castle, o castelo usado como depósito do tesouro real e prisão, sobre um despenhadeiro existente nas Purbeck Hills, na estrada em Warsham e Swanage. Dali vimos parte de uma galeria de pedras e de uma muralha, bem como algumas torres. O castelo, muito próximo à casa de Ellen, me fez recordar do caminho. E aqui estamos. O que vai fazer agora, Lola? Richard perguntou assim que avistamos a casa e paramos debaixo de algumas árvores, em um pasto às margens da estrada, por onde antes cavalgávamos.
Pode me esperar por um momento aqui, Richard? Não vou demorar, apenas preciso ver e conversar um pouco com Ellen. E vai me deixar aqui? Ele fez uma expressão desolada. Sabia que eu também sou amigo de Ellen? Ah, Richard, sem drama, serei breve, prometo. E então Richard concordou em me esperar. Muni-me de toda a esperança e certeza que eu tinha de encontrar minha amiga, e me dirigia àquela casa grande de arquitetura georgiana. Não havia muro ou portões, então subi o íngreme e extenso gramado e parei junto à porta de entrada. Enquanto pensava se deveria bater ou chamar por Ellen, ouvi o som da sua voz e, ao me virar, deparei-me com sua expressão de surpresa e felicidade. Lola! Oh, Lola, é realmente você! Ellen largou no chão uma cesta de flores que trazia consigo e correu em minha direção, atirando-se nos meus braços, quase me derrubando. Se seus olhos não a estiverem traindo, ou se eu não estiver sonhando, creio que seja eu mesma, e aqui está você. Abracei-a ainda mais. Não acredito que está aqui. Recebeu minha carta? Eu a deixei preocupada. Que grande inconsequente fui ao escrever tudo aquilo para você. Veio até aqui por preocupação, Lola. Disse tudo isso em uma agitação imensa, revezando os sorrisos com uma expressão aflita. Ah, minha querida amiga, eu teria vindo, só por isso, se pudesse, mas outras razões me trouxeram para o Garston. Eu iria escrever para você quando voltasse para casa, então... Veja que feliz surpresa! Descobri que o lugar para onde eu estava indo ficava a apenas 2 milhas da sua casa. Mas para onde estava indo? Para House Flowers. Papai está trabalhando para o Sr. Burman, o proprietário daquela mansão. Imagine como fiquei quando no caminho passamos em frente à sua casa, mas mamãe não permitiu que parássemos. Ellen olhou para mim com seus delicados olhos castanhos e puxou-me pela mão até descermos um pouco o terreno onde ficava sua casa. Olhava para os lados como se estivesse preocupada que alguém nos visse. Com o que está preocupada? O Sr. Thompson não viajou? Perguntei, pois mesmo que Ellen houvesse me dito que ele viajaria para Londres, talvez pudesse ter desistido. Oh, sim. Ele viajou exatamente um dia depois de eu ter escrito aquela carta para você. Estou apenas me assegurando de que não seremos observadas por minha governanta, a senhora Abigail. É uma mulher muito austera e me vigia para meu marido. Vigia? Acaso você precisa ser vigiada, Ellen? Que absurdo! Praticamente não saio desta propriedade. Vou apenas à igreja aos domingos pela manhã. Meu marido não permite que, em sua ausência, eu vá ver meus pais em Bincombe, e minha família é apenas convidada a vir no início da primavera, quando ele ainda está em casa. Então, receber amigos também está fora de questão. Se a senhora Abigail a ver aqui, contará para o patrão, assim como contou no ano passado. Isso é errado, bradei inconformada. Mas, Ellen, por que não viajou com o Sr. Thompson? Desculpe-me por perguntar assim, mas agora ele é um homem casado e não deveria deixá-la por tantos meses sozinha aqui. Há muitos anos, Elmer vai a Londres no mês de junho e deixou claro que não mudaria sua rotina por estar casado. Diz também que não suportaria minha presença ao seu lado, pois Londres é uma cidade avançada demais para uma pessoa simplória como eu. O quê? Não posso crer que ele tenha dito isso. Ellen, quando a visitei ano passado, parecia um pouco triste, mas pensei que fosse por toda a mudança em sua vida. Por sair do nosso vilarejo em Bincombe, deixar sua mãe, seu irmão Benjamin, seus amigos. Claro que a vida de casada deve trazer algumas mudanças, mas
Penso que não pode ser nada que a deixe tão infeliz como vejo que está. Por que o Sr. Thompson a trata assim? Ah, Lola. Ellen suspirou triste e profundamente. A vida de casada não é como pensei que seria. Sei que eu já havia imaginado o pior, apenas por não amá-lo. Só por isso eu já sofria e chorava antes mesmo de me casar. Casar-se com um homem por quem não sentimos o mínimo de empatia é muito difícil. Contudo, por mais que eu pensasse estar ciente do meu destino, não poderia adivinhar o que me esperava. Exprimiu-se Ellen, fazendo algumas lágrimas rolarem de seus olhos. Do que está falando, Ellen? Seja mais clara, por favor. Não sei como dizer isso. Ellen fungou e olhou para o chão. Por favor, não há nada que não possa me contar. Se quiser me dizer qualquer coisa, seja o que for, e se isso for ajudá-la, deve me dizer. Mas não me ajudará. Não ao menos da forma como eu precisaria. Falar pode expulsar as palavras dos meus lábios, mas não a dor do meu coração. Contar-lhe tudo pode colocar um peso ainda maior sobre seu peito, sobre meu peito, Lola, pois não quero preocupá-la ainda mais. Sei que a carta que lhe enviei era desoladora, mas... Desoladora? Deixou-me em prantos por você, disse-lhe segurando suas mãos. Por isso mesmo, Lola, não posso fazê-la sofrer uma dor que deve ser só minha. Não, Ellen. Sofrimentos não podem ser aceitos assim. Divida tudo comigo, pedi sinceramente. De nada adiantará sofrermos nós duas. Deixou-me mais preocupada do que nunca. Não vê que já sofro mesmo que nada me diga? Então não sei se pode me deixar ainda mais aflita do que já estou agora. Deve me dizer, insisti. Então Ellen levantou a manga do seu vestido longo, dobrando-a até a altura dos cotovelos. Havia em seus braços grandes marcas arroxeadas. Expandi meus olhos em surpresa, assombrada com o que estava vendo e com o que minha mente me induzia a pensar. O que aconteceu com você? Por que está machucada? Elmer às vezes fica descontrolado, mas ele não tem culpa. É bom na maior parte do tempo. Não, não, Ellen. Chorei ao ver suas marcas e por perceber que Ellen tinha razão. As marcas em seu coração certamente doíam mais. Ele a machuca. Falei com um sopro de voz triste, o corpo tremendo com a revelação assombrosa. Nem sempre, Lola. Entretanto, às vezes não sei o que faço para irritá-lo tanto. Mas ele me olha de um jeito, seus olhos ficam irados em minha direção. Sinto que toda a raiva dele e todo o peso do mundo ficam concentrados na nuvem cinza que vejo em seus olhos. Penso que ele me odeia mais do que tudo e não há nada que eu possa fazer para reverter isso. No início, pensei que fosse por minha culpa, que por ter me casado sem amá-lo, deixava que ele sentisse minha apatia em relação a ele. No início? Ellen, você está casada com o Sr. Thompson há 2 anos. Quando isso começou? No primeiro dia, assim que nos casamos. Fiz tudo como a senhora Abigail me orientou. Banhei-me e usei as vestimentas que ela havia deixado sobre minha cama e então esperei Elmer em meu aposento. Aguardei muitas horas com o corpo tremendo, nervosa e amedrontada. Até que me encolhi em minha cama e adormeci. Algum tempo depois, Elmer irrompeu no quarto, assustando-me, com a batida forte da madeira se chocando contra a parede de pedra. Levantei-me imediatamente e ele se aproximou de mim, olhando-me nos olhos que certamente traziam o reflexo do meu desespero, e então ele tocou com a ponta dos dedos meus cabelos. Quando se aproximou, senti seu hálito impregnado de vinho. Elmer encostou seus lábios nos meus e beijou-me, enquanto suas mãos seguravam as minhas. Tive medo, Lola, pois não sabia o que aconteceria. No entanto, sabia que ele estava me ofertando carícias naturais entre os casados. Mas, quando ele abriu os olhos e me viu,
Foi como se visse o próprio demônio à sua frente. Elmer franziu o senho e empurrou-me, dando um passo para trás. Seus olhos ficaram possessos, mas também cheios de lágrimas, e ele tornou a avançar em minha direção. Estava cambaleante por causa da bebida, mas isso não impediu que me empurrasse para o chão. Depois saiu do aposento, batendo a porta novamente. Fiquei jogada no chão, tentando entender tudo. Chorei até amanhecer. Ellen já soluçava. Que monstro! Você se casou com um monstro. No outro dia, ele me tratou como se nada tivesse acontecido. Foi gentil comigo, apesar de frio na maior parte do tempo. Nossos dias e noites seguiram sempre os mesmos, solitários para nós dois. Elmer nunca mais me visitou em meu aposento. Nós não temos uma vida de casados de verdade. A senhora Abigail sabe disso e algumas vezes tentou me aconselhar, mas, Lola, tenho medo dele e sou grata a Deus todos os dias por ele não me tocar. Quando está em casa, ele mal fala comigo. Passa os dias sozinho em seu aposento ou na biblioteca, parece me evitar o quanto pode. E esses machucados? Quando recebemos hóspedes ou visitantes, o que é muito raro, Elmer se vê obrigado a me tratar como um marido gentil. Mas os simples toques de suas mãos nas minhas parece deixá-lo enojado. E assim, quando todos se vão, ele me olha com repulsa, amaldiçoa minha presença em sua casa e quando está bêbado passa dos limites. Ellen. Abracei-a sem saber o que dizer, depois acarinhei seu braço arroxeado. Essas marcas ele causou em mim antes de partir para Londres. Disse-me, criatura odiosa, como te abomino, como destrói minha felicidade. Lola, às vezes sinto até mesmo pena dele, pois penso que tanto ódio deriva de um sofrimento muito grande. Meu marido sofre e pareço ser a fonte de sua amargura. Não diga isso, Ellen. Como pode dizer que sente pena dele? Perguntei sem entender tal sentimento. Ellen abaixou as mangas do vestido e pôs-se a andar mais pelo terreno. Eu a segui e percebi que estávamos indo na direção de Richard e que ela logo o veria. Então, como previsto, ela logo estancou o andar e olhou para mim assustada. Há alguém logo ali, vamos voltar. Ellen secou algumas lágrimas do rosto e voltou-se para a mansão. Não se assuste, Ellen, é apenas o Richard, contei-lhe. Ele também veio. Richard? Ellen perguntou surpresa. E então pude ver algo em seus olhos que ainda não havia reparado. Pois, se seus olhos brilharam quando me viram chegar, acenderam-se e iluminaram seu rosto inteiro quando eu disse que era Richard parado junto daquela árvore. Desculpe, Ellen, tive de trazê-lo comigo ou nem poderia ter vindo. Desculpá-la, Lola. Eu não a desculparia se soubesse que veio com Richard e não me avisou que ele estava aqui, não o vejo há 1 ano, e começou a descer o terreno em sua direção. Richard pôs-se de pé quando nos viu descer, pois ele estava antes sentado recostado na árvore onde os cavalos foram amarrados. Era evidente que, a julgar pelos seus olhos, estava feliz com o reencontro. Conheço meu irmão o bastante para saber que, além de feliz, ele ficou nervoso. Não posso crer no que estavam planejando, disse Ellen com a testa crispada. Iriam embora sem me dizer que você estava aqui, Richard. Ideia de Lola, defendeu-se. Falei que seria uma indelicadeza não cumprimentá-la, mas pensa que ela me deu ouvidos? Ah, falou? Ri, balançando a cabeça. Um homem de boas maneiras, assim como eu sou, jamais cometeria uma falta assim, se não fosse para acatar o pedido de uma dama, disse apontando para mim. De fato, nisso Richard tem razão, pois pedi que ele me aguardasse aqui, confessei sorrindo. E então meu irmão se aproximou de Ellen e beijou sua mão de uma forma muito elegante e, para não ser infiel em meu relato,
Devo dizer que vi Ellen corar com tal gesto. Você não mudou nada neste tempo, Richard. Só um pouco, disse ele. Não, não mudou. Pensei que voltaria a vê-la em Bencombe. Ellen, digo, senhora Thompson. Perdoe-me, é a falta de costume, cresci chamando-a de Ellen. Não se preocupe com isso, Richard. Ela viu que ele estava em silêncio, então, depois de uma breve pausa, acrescentou: eu teria ido mais a Bencombe, se pudesse. Porém, é provável que, ainda este ano, eu visite mamãe e Benjamin. Eles estiveram aqui há poucos dias. Sim, eu sei. E vá, sim, verá como nada mudou. Richard riu, passando as mãos nos cabelos. O pasto continua no mesmo lugar e acho que até mesmo as vacas estão do mesmo jeito. E aquela rocha na qual você bateu seu pé há 13 invernos também não se mudou. Ellen gargalhou com a brincadeira de Richard e eu pensei que deveria agradecê-lo depois por isso, pois aquela risada me fez lembrar como minha amiga sempre foi feliz e prazenteira. Percebi que não fosse por Richard, não a teria visto sorrir desse jeito hoje. Ellen, eu e Richard devemos ir agora, mas espero vê-la novamente em breve. Falei segurando sua mão. Amanhã, então, ela sugeriu, ofertando-nos um sorriso. Vão permanecer na House Flowers até quando? Não sabemos ao certo, mas acredito que ficaremos por uma semana, falei. Então venham me ver outras vezes. Ela nos convidou, olhando para mim e Richard. Quer que eu venha também? Richard perguntou, lançando sobre Ellen um olhar atento e enigmático. Foi um olhar firme e parecia carregado de afeição. Será que estou vendo coisas onde não há? Pensei. Claro, eu gostaria de sua presença, a menos que já tenha programado algo para fazer ou... Não programei nada. Richard se apressou em responder. Então venha com Lola se puder. Então eu virei. Então ele virá, exclamei sorrindo. Despedi-me de Ellen depois de subir com ela ao jardim em direção à sua casa. Então, como entre nós nunca existiu segredos, eu lhe fiz uma pergunta que podia responder um pouco o que minha mente começava a imaginar. Ellen, antes de se casar com o Sr. Thompson, você estimava alguém de forma especial? Ah, Lola, ela ficou muito vermelha. O que está me perguntando? Simples, pergunto se já esteve apaixonada. Claro que não. Ou eu lhe contaria, não é? É? Olhei para ela com o meu melhor olhar enviesado. Pois não sei se ficarei mais chateada por você não ter me contado na época, ou por não me contar agora. Mas contar o quê? Acho que ainda posso perdoá-la se me contar antes de eu insistir muito. Oh, Lola, pare com isso. Na verdade, não precisa me contar, pois, se não me disse nada quando devia dizer, agora talvez seja melhor que fique calada mesmo. Mas o que teria feito com essa informação? Ou de que lhe serve saber agora? Minha reprimenda pareceu ter funcionado, pois Ellen se desesperou e com isso acabou dando indícios de que eu estava certa. Está vendo? Penso que agora sei exatamente por quem nutria esse sentimento. Mas quando isso começou, que eu nem sequer percebi. Sempre gostei do seu irmão, Lola. Se não viu, é porque não foi uma boa observadora, acusou ela. Não seja injusta. Se não vi, foi porque escondeu muito bem seus sentimentos. Não devia ter feito isso. Richard sempre foi apenas um amigo, Lola. Meu vizinho, quase mais um irmão. Ele e Benjamin sempre me trataram da mesma forma. Nunca vi nada em Richard que encorajasse uma declaração. E sabe que sou muito reservada para fazer algo assim. Agora eu imploro que jamais diga isso a ele. Imploro, Lola. Pois nada mais há para ser feito. Nada mudará minha vida e o fato de eu ser casada. Minha realidade será sempre essa, por mais infeliz que eu a considere, ou por mais que tenha pena de mim. Não tenho pena de você, eu a amo, minha amiga.
E isso é muito diferente. E não diga que seu futuro está certo e que é imutável. Só queria ter feito mais por você. E quanto a Richard, ele era muito imaturo para perceber qualquer traço de sentimento. Entretanto, ele mudou e hoje é muito mais responsável e sério, embora viva sorrindo e fazendo os outros rirem. Richard mudou. Talvez eu devesse acrescentar o fato de tê-lo visto sorrir, corar, suspirar ou descrever seus olhos brilhando e piscando várias vezes naquele dia enquanto estava perto de Ellen, mas nada disse, para assim não deixá-la mais triste ou desesperada do que já estava. Disse-lhe adeus e fui ao encontro do meu irmão. Incrível como quando nossos olhos estão fechados para a verdade, ficamos realmente cegos, mesmo diante da coisa mais real e palpável do mundo. No caminho de volta, mais atento e perceptivo, olhei para Richard e soube que ele também gosta de Ellen. O que antes podia ter me deixado feliz, agora me deixa entristecida, pois é bem verdade que não podem ficar juntos. E então, Richard, disse assim que nos afastamos do pasto e voltamos a cavalgar pela estradinha. O pasto continua no mesmo lugar e até mesmo as vacas estão do mesmo jeito. Sua boba, eu quis dizer a Ellen que nada mudou, então ela vai gostar de voltar a Beancombe e rever seus amigos. A única coisa que realmente mudou é que agora ela não está mais lá, acrescentou com um tom melancólico. E seria tão bom se estivesse. Acrescentei e observei sua reação, mas Richard apenas se calou e fitou o horizonte. Assim que Richard e eu chegamos a House Flowers, vimos Audrey sentada em um dos degraus da escada de entrada da mansão. Sua expressão era muito zangada e sabíamos o porquê. Minha irmã estava na fase mais geniosa da idade e, além de se aborrecer com frequência, ainda pensava que sempre tinha razão. Oh, e como era dramática! Não vou perdoá-los por terem me deixado aqui. Lola, você disse para eu ir comer algo que logo viria também. E então descubro que saíram sozinhos e não me incluíram no passeio. Que insensíveis e egoístas vocês dois, disse chorosa. Você tem medo de cavalgar, Audrey, argumentou Richard. Algo que eu pretendia curar hoje com um passeio, justificou-se Audrey com a expressão carrancuda. Então venha agora. Vou com você pelo mesmo caminho que fui com Lola, disse Richard. E aonde foram para demorarem tanto? Logo atrás da House Flowers há um grande pasto e um bosque muito bonito. Penso que estão mentindo para mim, pois fui atrás de vocês e os procurei justamente neste local. Vocês não estavam lá. Sentenciou estreitando os olhos. Ah, tudo bem, vou confessar que nos afastamos um pouco e nos aventuramos algumas milhas adiante. Venha comigo que eu lhe mostro. Então Richard foi com Audrey até a cocheira e buscou 2 novos cavalos descansados para o passeio. E agora deverão passar as próximas horas cavalgando nos lugares que meu irmão garantiu que havia ido comigo antes. Como estão demorando, ocupo-me com estas linhas. Mas por hora chega, preciso falar com mamãe e papai. Ainda há em mim um sentimento intuitivo estranho que não me deixa em paz.